Olá, pessoal. Vou fazer esse vídeo aqui rapidinho para explicar sobre a atividade de análise crítica das evidências e mostrar mais ou menos o passo a passo, como é que vocês podem otimizar o tempo de vocês, tá bom? Eu vou compartilhar a tela para facilitar a visualização das informações que eu vou compartilhando, tá? Então, vou abrir aqui o arquivo da nossa atividade. Então, esse foi o roteiro que eu enviei para vocês, né? E no roteiro, a gente tem aqui no slide o passo a passo do que deve ser feito. Então, todo mundo vai fazer aquela leitura dirigida do artigo, então não precisa ler o artigo inteiro, já vê logo no título qual que é o tipo do estudo, se ele traz alguma informação sobre quais grupos foram avaliados, qual que é a condição de saúde ou a população, tá? Vai para o objetivo, tenta ver se no objetivo você consegue extrair qual que foi a pergunta do estudo. Se não ficar muito claro, aí você dá uma olhada rápida na introdução ali, no penúltimo parágrafo ou no último parágrafo da introdução, que deve trazer a pergunta do estudo. Vai para os métodos, para você já ver logo quem foi a população, critério de elegibilidade, qual foi a população total do estudo, quantidade de grupos, braços é a mesma coisa que grupos, tá, gente? Quais foram os protocolos de intervenção em cada grupo, quais foram os desfechos de interesse, tenta identificar qual foi o desfecho principal ou os desfechos principais e os secundários, os instrumentos de medida utilizados em cada desfecho, tenta entender isso, tá? Principalmente para vocês que estão na graduação e vão realizar a avaliação física e funcional dos pacientes, é muito importante entender essa parte de um ensaio clínico, tá? Das metodologias, abre logo a seção de resultados, mas não lê resultados. Tenta identificar na tabela e nos gráficos qual foi o resultado, tá, do estudo. Então, como é que você vai ver isso? Tem as colunas com a média, o desvio padrão e o valor do P, né, ou o intervalo de confiança. Então, a gente vai tentar mostrar aqui para vocês como é que vocês vão extrair essas informações. Tenta fazer sua própria interpretação desses resultados e vai lá para a discussão e lê o primeiro parágrafo, tá? No primeiro parágrafo ele vai trazer mais ou menos uma síntese do que foi feito no estudo e do resultado, e aí você lê a conclusão e vê se a conclusão do autor está de acordo com a interpretação que você fez do estudo, tá? E aí, se você tiver interesse, eu recomendo ler o artigo na íntegra para repassar todos os passos e ter acesso a mais informações, né? Então, depois que você realizou isso, você vai preencher um roteiro que tem aqui nos slides abaixo, tá? E com base nos dados da média do desvio padrão, você vai abrir a calculadora, que eu enviei o arquivo também para vocês, está disponível aqui no site, e vai fazer o cálculo da diferença das médias. Tem uma planilhazinha nesse arquivo que chama diferença das médias. Você só precisa jogar a média, o desvio padrão e a amostra de um grupo, a média, o desvio padrão e a amostra do grupo controle, indicar que você quer um intervalo de confiança de 95%, que vai sair o valor da diferença das médias e o intervalo de confiança para essa diferença das médias, tá? Lá na calculadora está escrito between groups, né, a comparação intergrupos, mas basta você jogar os dados também do intragrupo, do baseline do pós, que você consegue tirar a diferença das médias intragrupos, tá? Então, depois que você responder todo esse roteiro, aí você vai para o slide que é o da arte. Você vai tentar criar a arte, mantendo essa formatação que eu já enviei para vocês, mas você fica livre para mudar a cor, mudar a figura, tá certo? Só não mexe com fonte de texto e tamanho para não atrapalhar aí o nosso padrão. Mas essa parte da arte é muito importante, que ela tem que ser autoexplicativa, né? Então, os profissionais, os usuários, acadêmicos, na hora que verem o slide, na hora que vê a imagem,
ele já tem que conseguir identificar qual que foi a pergunta do estudo, quem foi a população de interesse, quais foram as intervenções e quais foram os principais instrumentos de medida, desfechos e resultados encontrados, tá? Então, todo mundo vai me enviar essa tarefa aí até o domingo da próxima semana, porque na terça-feira a gente tem reunião e cada um vai apresentar o seu estudo e aí a gente vai discutir, tá bom? Então, aqui está a divisão das duplas e dos temas que vocês vão abordar, tá? Então, você pode só copiar aqui o título do artigo, jogar no Google, ou então copia logo o DOI e joga que você vai abrir o seu estudo, tá bom? Então, na hora que você abrir o artigo aqui na PubMed, você vai clicar no link para a revista, para o artigo, tá? Então, vai abrir uma página e a gente sabe que alguns artigos eles estão bloqueados, né? Então você vai ter que tentar utilizar aquela outra opção do DOI para mandar para um colega, para um amigo, ou ver se você consegue o artigo na íntegra. Nesse caso, ó, o artigo ele está disponibilizado gratuitamente, tá? Pela revista. Então, vamos seguir aquele roteiro, né? Primeira pergunta: tipo de estudo, autores, título do artigo, revista, isso tudo você vai tirar e extrair daquela página do PubMed, né? Basta você copiar e colar as informações, tá bom? Não esquece de preencher o seu nome, né? E aqui no tipo de estudo, eu quero saber se o estudo foi unicego, se ele foi duplo cego, triplo cego, se teve cegamento, quem que ele cegou, se foi o participante, se foi o terapeuta, se foi o avaliador, tá? Isso aqui é bem uma compilação de todas as estudos e informações que a gente passou aí ao longo dos meses no projeto de extensão, tá bom? Quem são os autores, qual que é a instituição que o primeiro autor está vinculado, você só copiar e colar, pesquisa o fator de impacto da revista, tá? Não é difícil, às vezes a própria revista já traz qual que é o fator de impacto dela, ou então você acha isso na internet muito fácil. E a qualidade metodológica, gente, você pode buscar lá na Pedro, tá? Então abre o site da Pedro, copia o título do artigo, joga na seção de busca simples que vai sair para você. Caso o seu artigo não apareça na Pedro, é só você pegar a escala Pedro, que a gente já treinou, já aprendeu sobre ela, e aplicar lá os critérios, né, de sim ou não, e ver qual que é a pontuação que dá, tá? Então, essa parte aqui mais sobre sobre como é que eu vou dizer, sobre os dados do estudo, né, quem escreveu, quem publicou, quem são os autores, onde foi publicado, a gente parte para síntese comentada, tá? Então, a pergunta do estudo, na maioria dos casos, ela não está disponível no estudo, ela está implícita, tá? Então, você vai ter que ler o objetivo, ler um pouquinho da justificativa na introdução, do gap que eles apresentam aí na literatura, e tentar formular a sua pergunta. Essa é uma das partes mais difíceis, porque não é copia e cola, requer um pouco aí da sua capacidade cognitiva, tá? O objetivo já está claro no estudo, a população também, no primeiro item dos métodos, você consegue encontrar. Intervenção, comparação, isso está escrito no texto, isso está no diagrama do fluxograma do estudo, tá nas tabelas. Desfecho primário também vai estar descrito nos métodos, desfechos secundários. Esse tempo, gente, está relacionado se o estudo ele tem um enfoque em resultados imediatos, a curto prazo ou a longo prazo. Tá? Então, isso também você vai extrair aí com base na pergunta do estudo. O setting é relacionado a em qual local foi realizado esse estudo. Se ele é um estudo unicêntrico, foi realizado, às vezes, em uma unidade de atenção primária, ou se uma clínica de atenção secundária, ou em um hospital, ou se ele é um estudo multicêntrico, realizado em diferentes cidades, países,
tá certo? O N está relacionado à amostra, então qual que é a amostra total do estudo e qual foi a divisão delas entre os grupos, né? E os braços está relacionado à quantidade de grupos. Então aqui a gente tem um estudo com 60 indivíduos no total, divididos em 2 braços, numa proporção de 30 para 30, 1 para 1, né? Então é isso que você vai colocar. Se forem 3 grupos, então 60 indivíduos, e aí dividiu 20 em cada grupo. Aí você vai colocar 20, 2 pontos 20, 2 pontos 20, tá? E o momento da coleta é quantas avaliações foram realizadas com aqueles participantes. Então, normalmente tem avaliação inicial na linha de base, uma avaliação pós-tratamento e pode ter uma avaliação de follow-up, de acompanhamento, tá? É o mais comum nos ensaios clínicos. Vem para essa segunda tabela do roteiro, que é uma tabela que vai te exigir um pouquinho mais de cuidado, tá? Então, nesse momento aqui, é bom você abrir um bloco de notas, porque o bloco de notas, ele quebra toda a formatação do texto, e aí ele te permite aqui escrever, né? Então, como é que eu montei aqui essa pequena planilhazinha de dados? É só você escrever, por exemplo, a informação que você quer, e aí você pode clicar aqui no tab, ó, no espaço, a definir onde é que qual que é a posição que esse dado vai assumir aqui no bloco de notas, tá bom? O legal do bloco de notas é que se você só fizer o copia e cola dele, na hora que você jogar a informação para o roteiro, ele não vai quebrar a formatação do roteiro, tá? Às vezes, se você fizer o copia e cola direto do artigo, ele muda a formatação da letra, e aí vai te dar mais trabalho, e depois você vai ter que ficar fazendo um ajuste aqui para o tamanho e o tipo de letra correto, tá? Então, ó, nessa planilha, eu quero saber sobre quais foram os grupos, né? Então, qual foi o tipo de intervenção realizada em cada grupo, onde tiver NA que não foi avaliado, tá? Materiais utilizados, então, se for um grupo de acupuntura, qual foi o tamanho da agulha, se envolveu algum aparelho de eletro, qual que é a marca do aparelho, se foi exercício, utilizou, às vezes, algum aparelho para fortalecimento, para alongamento, para eletroestimulação, para fotobiomodulação, tudo isso você vai colocar aqui, tá? Procedimentos. Eu quero saber já mais sobre os parâmetros utilizados nas intervenções, quais tipos de intervenções, o que foi estimulado, se foi acupuntura, quais são os pontos, se foi exercício físico, cinesioterapia, quais foram os músculos, as estruturas, tá? Mas tenta descrever isso de uma forma bem resumida mesmo, como a gente fez aqui. Duração da terapia, então, o atendimento, ele durou 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, como é que os autores descrevem? Números de atendimentos, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, então foram realizados nesse estudo 10 atendimentos, com uma frequência de 2 vezes por semana, ao longo de 5 semanas, tá? Esse é o período do tratamento. Avaliação na linha de base, então, qual que foi a média, o desvio padrão, apenas para o desfecho primário, tá bom, gente? Então, aqui, média e desvio padrão no baseline, para o grupo acupuntura e para o grupo eletroacupuntura. No pós-intervenção, acabou aquele período de tratamento, teve a outra avaliação, a reavaliação dos pacientes, você vai colocar média e o desvio padrão, tá? E se teve uma reavaliação de follow-up, é só repetir os dados que estão lá na tabela. Como é que a gente vai encontrar isso? É só você abrir aqui o estudo, ó. Então, normalmente tem um resuminho, mas o resuminho, ele não tem a finalidade de trazer todas as informações, então é melhor você já ler logo o objetivo direto aqui na introdução, tá? Então, o objetivo do estudo foi comparar o efeito imediato da eletroacupuntura e da acupuntura manual na dor, mobilidade e na força muscular de pacientes com osteoartrite de joelho após uma única sessão, né? Então, você vai colocar o objetivo já partindo aqui, ó, do verbo comparar o efeito imediato, ou identificar, tá certo? Ou avaliar. Então, você já copia e cola a partir do verbo, só que traduzindo para o português, tá?
Nos métodos, você tem mais ou menos o que foi a descrição do estudo. Então, ó, o tipo do estudo, onde que ele foi realizado, tá? Quem que foi a população, então os critérios de elegibilidade. Você encontra aqui, na parte de procedimentos, quais foram as variáveis e os desfechos avaliados, tá? Na intervenção, você tem aqui, ó, a descrição de um grupo, tipo de agulha, a técnica de agulhamento, profundidade da agulha. No outro grupo, a questão da eletroestimulação, tipo do aparelho, como é que foi modulado frequência, duração de pulso, duração da corrente, o tempo de tratamento, quais foram os pontos utilizados, tá? E aí o desfechos, a melhor descrição dos desfechos e dos instrumentos de medida vai estar aqui. Normalmente, os estudos vão trazer em cada parágrafo um instrumento de medida, as informações daquele instrumento de medida. Então, o que ele avalia, se ele é validado, qual que é a confiabilidade dele, como é que a gente interpreta, tá bom? É nessa parte que eu quero que os graduandos e os profissionais que vão ficar por conta da avaliação dos pacientes tentem compreender cada desfecho, o que está escrito aqui, e qualquer coisa tire dúvida, tá bom? Então, a gente chega na parte de resultados, mas antes disso, gente, da estatística, é legal para quem já tiver aí num programa de mestrado, doutorado, numa iniciação científica, tentar também interpretar a estatística, entender o que significa cada termo, cada conceito, como é que foi feito o cálculo amostral do estudo. Essa parte aqui, ó, ela é padrão, independente do tipo de estudo, se é observacional, se é um estudo experimental em humanos, tá? E aí você vê, pela pergunta do estudo, qual foi o tipo do teste estatístico realizado e como é que eles apresentam os dados, né, desse teste através das tabelas. Então, essa é uma informação mais específica que eu recomendo só para o profissional que tem um maior interesse e está trabalhando aí com estatística, tá? Nos resultados, a gente tem sempre, de praxe, a primeira tabela, que é a tabela da caracterização da amostra, tá? Onde a gente vai ver se os grupos eles são semelhantes na linha de base, se não há diferença para a idade, para a altura, porque isso tudo são fatores de confusão que podem modificar a estimativa do efeito, ou mesmo a história natural da doença, e como que o paciente vai desenvolver, tá? Ele traz também um fluxograma, né, de quantos pacientes foram avaliados, os motivos da exclusão, quantos foram inseridos no estudo randomizados, e se algum paciente se perdeu do baseline para a pós-avaliação, para o follow-up, tá? Então, aqui você consegue já ver diretamente qual foi a amostra total do estudo e como foi a divisão em cada grupo, né? E ele traz aqui sempre a segunda ou uma terceira tabela, um gráfico, os dados da comparação, que é o que interessa. Então, se eu estou falando de um estudo que a pergunta é de eficácia ou de efetividade, o que me interessa é a comparação intergrupos, né? E aí, por exemplo, essa tabela, ela mostra aqui, nessa última coluna da direita, se houve uma diferença estatisticamente significativa na comparação entre os grupos, então, entre o grupo acupuntura para a eletroacupuntura, tá? E esse p-valor aqui de baixo, ele mostra se houve diferença na comparação intragrupos. Então, o que é isso? Dentro de um grupo, eu comparando o valor inicial com o valor final, esse valor é diferente do primeiro? É estatisticamente significante essa diferença? Então, ele vai mostrar aqui nesse p-valor. Então, vocês sabem que o sarrafo normalmente adotado é de 0,05. O que tiver abaixo do sarrafo é diferente. O que tiver acima não tem diferença, né? E aí ele traz, ó, para o desfecho utilizando um instrumento da escala numérica, né, que é avaliado em pontos, o TUG, que é um teste de mobilidade, né, ele traz aqui em segundos, a força muscular,
que traz em newtons, a unidade de medida, e esse daqui, me fugiu a palavra agora, mas é limiar sensitivo de dor, limiar de dor, né, que é o algômetro, e ele mostra o quanto que o participante aguentou de pressão desse algômetro antes de ser uma dor leve ou uma dor insuportável, tá? Depende aqui do protocolo realizado. Mas, basicamente, ó, média, desvio padrão. Média, desvio padrão. Valor do P, tá? Então, com base nessas informações, gente, já dá para a gente fazer o cálculo do intervalo de confiança, tá? Então, aqui você já tenta interpretar o estudo. Primeira pergunta sua. Para o desfecho dor, houve diferença entre os grupos? Você faz sua interpretação. Para o desfecho mobilidade, houve diferença entre os grupos? Para o desfecho força, houve diferença? E assim sucessivamente. E aí depois você faz uma outra pergunta. Na comparação intragrupo, o paciente melhorou, reduziu a dor no grupo acupuntura? O paciente reduziu a dor no grupo eletroacupuntura? O paciente reduziu a limitação da mobilidade no grupo acupuntura? Reduziu a limitação da mobilidade no grupo eletroacupuntura? Tá bom? Fez sua interpretação, vem para o primeiro ou para o segundo parágrafo do estudo, que ele vai trazer mais ou menos aí a síntese disso tudo, né? E a conclusão, ela tem que responder ao objetivo do estudo. Então, em conclusão, tem que trazer aí o resultado para o desfecho principal e comentar os desfechos secundários, tá? Esse aqui é como se fosse os pontos principais do estudo, que ele tenta também fazer uma síntese, tá? Mas depois que a gente, então, pegar os dados de média e desvio padrão, a gente pode jogar aqui nesse bloco de notas, tá? Para que ele vai me ser útil? Eu posso só copiar a informação e já colar, né? Então, ó, avaliação no baseline. Qual que foi a média de desvio padrão para escala numérica de dor? Qual que foi a média de desvio padrão para o teste TUG? Agora, como que eu calculo a diferença média na comparação intragrupo e na comparação intergrupo, entre os dois grupos, né? Então, vocês veem que até mesmo a estrutura da tabela, ela é diferente, tá? E eu vou explicar o porquê. Então, quando eu quero saber a diferença das médias intragrupo, é aquela informação que eu passei. Eu quero saber se o paciente melhorou dentro do grupo, comparado na avaliação inicial com a avaliação final, né? Então, eu joguei aqui na tabela, ó, acupuntura, o grupo acupuntura, os dados para a escala numérica de dor pré e pós-intervenção. Então, eu vou abrir aqui a tabela, aquela calculadora da Pedro, tá? Que eu mandei o arquivo para vocês e está disponível no site. Só ver se eu consigo fixar ela. E é só eu jogar as informações nos seus devidos lugares, né? Então, a gente viu que, primeira coisa, você tem que digitar o tamanho da amostra. A gente viu que são 30 no grupo intervenção, 30 no grupo 30 no grupo experimental e 30 no grupo controle, tá? Então, quais são os outros dados que eu vou pegar? Ó, grupo controle. Então, eu quero saber o desfecho de escala numérica de dor. Eu jogo a média, o desvio padrão, e depois eu vou lá para o grupo experimental. Ó, a média, pessoal, desculpa aqui, eu fiz uma confusão. Então, aquela minha primeira pergunta foi a diferença de média no intragrupo, né? Então, desculpa. Então, eu preciso jogar aqui, ó, o valor de média e desvio padrão
no baseline, o desfecho do, e depois, ó, no pós-intervenção, o desfecho do, eu jogo o valor da média e do desvio padrão. Então, aqui em vermelho vai sair para mim qual que foi o valor da diferença das médias e o intervalo de confiança, tá? Lembrando que, então, no grupo que realizou a acupuntura com estimulação manual, ele teve uma redução média de 2 pontos numa escala de 0 a 10, com intervalo de confiança de 0,72 a 3,28. Se esse intervalo de confiança não cruzar o zero, é porque o valor foi estatisticamente significativo, tá? Significante. Então, você pode dizer que teve diferença no resultado do desfecho do paciente no intragrupo. Agora, como é que a gente vai preencher a segunda pergunta do estudo, que é a comparação intergrupos, né? É só eu seguir essa recomendação, ó. A média do grupo controle, né? Então, eu vou considerar aqui o controle o grupo tanto faz, né? Vou considerar aqui o grupo acupuntura. É só repetir aqui os dados, tá? E o grupo experimental, vou considerar o grupo da eletroacupuntura. Pessoal, desculpa, mais uma vez aqui, ó, chama atenção. Eu quero saber já o correto é eu digitar os dados do pós-intervenção, tá? Porque o pré-intervenção eu espero que não tenha diferença, porque os grupos têm que ser similares. O que eu vou jogar é o dado pós-intervenção da média e desvio padrão do grupo acupuntura e no pós-intervenção para o desfecho do a média e o desvio padrão para o grupo eletroacupuntura, tá? Então ele já vai fazer o cálculo automático. Então a pergunta na comparação between grupos é: a diferença entre os grupos para o desfecho do, o que ele me mostrou? Ó, como o intervalo de confiança cruzou o zero, então ele me mostrou que não há diferença. Ele partiu do menos 33, então menos 33, 32, 31, 30, 29, 0, 0,1, 0,2, 3, 1, 1,93. Então, ele do intervalo de menos para o mais, ele cruzou o zero. Então, isso mostra que não há diferença estatisticamente significante, tá? Significativa. Então, agora eu preciso só jogar esses dados aqui para minha tabela. Eu vou jogar, entre parênteses, o nome do instrumento de medida, igual aquele valor da diferença das médias, ponto, vírgula, intervalo de confiança de 95%, o valor inferior, o valor superior e o valor do P que eu encontro onde? Na própria tabela, né? Então, aqui é uma pergunta da comparação intragrupos para o grupo acupuntura manual para o desfecho do. Onde é que está esse dado? Ó, acupuntura manual, desfecho do, valor do P está aqui. Só eu copiar e colar na minha expressão, tá certo? Pontos fortes. Você vai tentar descrever quais foram os pontos fortes do estudo, então, ele ter feito cegamento dos participantes, do terapeuta, o que você considera como ponto forte. Essa parte vai ser mais difícil nesse momento, mas a ideia é que ao longo dos anos a gente vai refinando essa visão crítica de pontos fortes. Limitações está relacionada a limitações metodológicas do estudo, tá? E as lacunas são os gaps, as perguntas que o estudo não respondeu ou que você faria diferente. Aí você pode colocar aqui porque, com base nesses gaps e lacunas, surgem perguntas para novos estudos, tá ok? Então, com base nessas informações, a gente vem para a última parte da nossa atividade, que é montar a arte. Então, como que a gente vai apresentar essas informações, essa síntese para a população de interesse, né? Então, gestores em saúde, profissionais de saúde, pacientes e acadêmicos. Então, se o seu estudo ele trabalhou com 2 braços, com 2 grupos,
tem esse slide, se foi com 3, eu deixei um exemplo aqui do slide 3 e você só vai fazer substituir, tá? Terminou essa tarefa, pode me enviar pelo Zap o arquivo aí em PowerPoint mesmo, que eu já vou dar uma avaliada, passar um feedback para vocês, e aí a gente discute esses resultados no nosso próximo encontro, tá? Então, eu espero que tenha ajudado vocês a entender mais ou menos como é que faz uma avaliação crítica de um ensaio clínico, né? Entender o que é cada item aí do questionário, e a gente se encontra na próxima, daqui 15 dias, na reunião de terça-feira, tá bom? Muito obrigado, pessoal.